convidamos ao palco o senhor Rodolfo Canônico, diretor executivo da Family Talks. Muito bom dia, senhoras e senhores, senhora Cristiana, deputada Grace Elias, demais autoridades presentes. É uma enorme satisfação estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Minha primeira vez aqui em Belo Horizonte, espero que seja a primeira vez de muitas, desfrutando da hospitalidade mineira e do sotaque mais bonito do Brasil, que não é o meu, infelizmente, mas com certeza eu sou um grande defensor disso, portanto, é uma grande alegria estar aqui. Bom, coube aqui a difícil missão de iniciar os trabalhos nesse evento, né? Nunca é fácil, mas a ideia é dar um panorama desse assunto, porque até a própria palavra já pode criar um certo desconcerto em algumas pessoas, mas a ideia é criar um contexto claro e mostrar um pouco do que está sendo discutido e feito aqui no Brasil. A gente acompanha esse trabalho, a discussão dessa temática já faz alguns anos, desde 2017, pelo menos, e é impressionante o crescimento que tem desse debate, das iniciativas relacionadas a isso, debates legislativos, porque o crescimento é muito grande, né? Felizmente, o crescimento não é linear, é exponencial. Começa pouco, mas ele vai acelerando. E a gente vê um momento de aceleração bastante importante. Esse evento, pelo qual eu cumprimento efusivamente pela iniciativa, é um bom demonstrativo disso, e nós temos expectativa de que, no curto prazo, muita coisa vai acontecer positiva. Tá? Bom, em que contexto nós podemos inserir esse debate, né? Porque também para quem está envolvido com o setor público já tem uma série de demandas e iniciativas, e muitas vezes quando se poderia correr o risco de pensar no tema da parentalidade como uma coisa nova, né? Uma coisa nova pode vir com uma perspectiva, bom, mais algo para fazer, muitas vezes não damos conta do que acontece, o recurso público tem um desafio, enfim, todas essas questões que quem tem alguma relação ou trabalha na administração pública sabe como é. Mas, na verdade, falar em parentalidade é jogar uma luz nova para várias questões que já são da alçada da administração pública e talvez construir alguns atalhos para resolver problemas que devem ser enfrentados pela sociedade e pelo setor público, não é? É uma perspectiva, eu diria que enriquecedora, enriquece a discussão e a construção de soluções, porque ela é preventiva. E é disso que nós vamos falar basicamente aqui. Se eu tivesse que resumir qual seria o grande efeito das ações de apoio à parentalidade, de fortalecer famílias nesse sentido, eu diria prevenir problemas. Né? Embora, quando a gente previne problemas, nós estamos ajudando as famílias a enriquecer sua vida, promover o desenvolvimento das crianças e por aí vai. Tem um panorama bastante enriquecedor aí. E aqui tem um resumo de alguns problemas que acho que todo mundo que está aqui conhece, infelizmente, da situação que a senhora Cristiana já falou na entrada, na abertura, sobre os problemas que acontecem no seio das famílias, não é? E quando a gente fala de problemas que acontecem com as crianças, violação de direitos, nós estamos falando de situações que ocorrem dentro da família. Por que isso é assim? Bom, em primeiro lugar, porque a família é o ambiente em que a criança mais passa tempo, e não tem como ser diferente disso. É o lugar em que a criança precisa estar, é um direito da criança, né? Estar em sua família natural ou, em caso excepcional, em família substituta. Sendo um direito, é assim que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever da sociedade e do Estado garantir para a criança, então, a convivência familiar e comunitária, não é? Agora, a realidade familiar, ela é ambivalente no sentido de que não tem um meio termo. Ou a família é o melhor lugar para aquela criança em que ela vai se desenvolver, suas capacidades vão ser estimuladas e ela vai receber o que precisa para se desenvolver, ou vai ser um lugar complicado, de risco. Não é? Quando a família deixa de ser esse espaço, não é que se cria um vácuo. O que vai acontecer é que a família pode ser um espaço perigoso para a criança. E é ali onde vão acontecer esses casos de violência contra as crianças, de negligência familiar, etc. Mas não é que o problema é que essas famílias, na nossa visão, elas estão
carentes do apoio de que precisam para exercer essa função. Não se trata de apontar o dedo para a família e falar, tá vendo, a família não funciona, porque nem existe alternativa a uma família para criança. Pode ser que uma família esteja numa situação tão disfuncional que é necessário que o Estado precise escolher uma família substituta para criança, mas isso a lei já diz em casos excepcionais. A missão nossa, social e, por consequência, do Estado, do poder público, é garantir que cada família tenha os recursos necessários para serem o lugar que precisam ser. O lugar em que as crianças vão receber, não só as crianças, pessoas idosas, enfim, todas as pessoas vão receber os cuidados de que precisam e vão ter todas as condições necessárias para se desenvolver. Não existe como pensar uma substituição à instituição familiar. Não existe. O que cabe a nós fazermos como nós vamos fazer com que todas as famílias, a gente fala disso, com que todas as famílias tenham uma boa história para contar. Nós só vamos conseguir realizar as transformações sociais com as quais nós sonhamos, não é um país em que esses números sejam zero, quando cada família tiver uma boa história para contar. E quando a gente fala de apoiar o exercício da parentalidade, nós estamos falando em construir condições necessárias para que cada família possa contar a sua própria história. Cada uma com as suas particularidades, respeitada as escolhas familiares, etc., não é? Mas esses números, não se tratam meramente de problemas intrafamiliares, de esfera privada. São problemas públicos que afetam toda a sociedade. As consequências de uma família em que há uma negligência, elas são sentidas por todas as pessoas na sociedade. Nós sofremos com isso. Nós vamos ter uma história melhor para contar como sociedade quando cada família tiver. Então essa é a grande discussão, eu acredito que nós vamos fazer no dia de hoje, refletir sobre isso, né? Como nós conseguimos ajudar a família a ter uma boa história para contar. Aqui nós temos exemplos de histórias ruins, nós conhecemos, né? Esses grandes desafios e problemas que afetam crianças, mas também, enfim, a violência contra a mulher, aí vai tendo problemas, né? Ou a família é uma fábrica de soluções e de desenvolvimento, de construção de sonhos e de boas histórias, ou ela vai ser um lugar de problemas. E nossa função, a nossa missão é resolver, ajudar a prevenir esses problemas, não é? Então, todos aqueles problemas de violências contra as crianças, negligência familiar, eles vão ter um elemento conector, são problemas complexos, tá? Um parênteses, violência, negligência, são problemas complexos que envolvem uma série de fatores. Não é possível dizer que façamos uma ação e vai resolver a negligência familiar. Não é assim, certo? Aliás, muitas famílias que enfrentam situações de negligência, muitas vezes tem uma discussão, né, que agora vai acontecer uma discussão legal sobre negligência familiar, provavelmente no Congresso Nacional, mas a família, na verdade, é uma carência total de recursos, né, pobreza, e a negligência talvez não seja da família, seja do poder público e da sociedade que não garante os recursos mínimos para aquela família, que depois vai enfrentar consequências até judiciárias, muitas vezes, não é? Infelizmente. Mas, seja como for, um elemento que conecta a negligência, a violência, é essa questão da parentalidade, o estilo parental, a maneira com a qual a família educa e forma uma criança, não é? E aqui, também eu já gostaria aqui só de fazer umas observações para dar contornos ao tema. Quando a gente, primeiro, parentalidade, não é? Então, assim, é um termo que está sendo introduzido aí ao longo dos últimos anos, já vem do âmbito da pesquisa, diz respeito a uma tradução que não fica a melhor possível do termo em inglês, que é parenting, que tem um significado que na tradução ele se perde um pouquinho, mas a ideia é falar que a parentalidade é, vamos dizer, essa função que a mãe, o pai, ou a pessoa que tem a responsabilidade de cuidar principalmente da criança, pode ser às vezes um outro familiar, não é? Exerce de cuidar e desenvolver aquela criança. Então diz respeito a essa relação e a capacidade que tem. E por que esse tema ele é um bem público, né? O exercício da parentalidade é um bem público. Por quê? Formar uma família é uma decisão privada e que compete, inclusive é um direito humano, está lá no rol da Declaração Universal de Direitos Humanos, o direito de formar uma família. Isso está lá, é direito humano.
Então é uma decisão de âmbito privado, que a pessoa pode tomar ou não, cabe à sociedade e ao Estado garantir o direito da pessoa formar a sua família. Muito bem. Por que que, mesmo sendo uma decisão privada, ela tem consequências públicas? Por exemplo, diferentemente do time por qual eu torço, e aqui eu não quero entrar em polêmicas, mas pode ser Cruzeiro, Atlético Mineiro ou outros, né? Quem é de fora talvez torça para outros times. Isso é uma decisão privada que não vai ter consequências públicas. Não deveria ter, pelo menos, né? No caso da decisão de ter um filho, educá-lo e desenvolvê-lo, isso tem consequências públicas. Porque, na verdade, nós estamos falando do maior bem social que existe, são as pessoas. Não é? A sociedade é feita de pessoas. E a dedicação que uma família coloca para cuidar de uma criança é um grande bem público e tem consequências públicas, não é? Aqui, no slide anterior, apareciam consequências públicas negativas de quando isso é feito de maneira disfuncional, não é? Então, aqui nós estamos falando de um bem público, a maneira como se... O problema é que nós damos atenção a esse bem quando surge o problema. E aí já é tarde demais, não é? Ou seja, houve um episódio de violência contra a criança. Já aconteceu, teve vários antecedentes, não foi prevenido e as consequências ficarão, talvez, para a vida toda daquela criança. Então, a parentalidade ela é um bem público e por isso deve ser objeto de atenção pública nesse sentido, de que suas consequências são públicas. Então, nós estamos falando de apoiar as famílias sem fazer uma intervenção normativa, não é? Mas também ajudando as famílias a desenvolverem. Só para dar um exemplo bem concreto que ajuda a entender, ainda é no Brasil o uso de estratégia com alguma violência, né, palmadas e outras coisas, são estratégias das mais frequentes na educação das crianças. E hoje, com o advento de estudos de neurociência dos últimos 40, 30 anos, nós sabemos que isso traz consequências negativas para o desenvolvimento da criança, não é uma questão de escolha. Então, ajudar as famílias a superarem isso. E o que acontece? A família ela vai replicar o estilo educacional que recebeu, não é? Então, muitas vezes, aquela família não sabe, não conhece nenhuma outra estratégia educacional que não seja usar de alguma estratégia violenta. Ou até violenta mesmo, né? De surras, não é? Isso são coisas frequentes aí. Quem tem contato, não sei se talvez tenha conselheiro tutelar aqui, são realidades, infelizmente, muito comuns ainda. Só que aquelas famílias, muitas vezes, não sabem nenhuma outra estratégia para isso. E nós temos a oportunidade de ajudá-las a desenvolverem essas estratégias. Porque é muito fácil falar, mas a família é o problema. Olha a violência ali contra que tá, mas que recurso aquela família teve? Nenhum. Não é? Muitas vezes, né? Então, essa parentalidade disfuncional, a gente pode pensar a parentalidade como exercício dessa função de cuidar da criança. E quando ela adquire contornos que violam os direitos da criança, naturalmente ela passou a ser disfuncional e apresenta um grande risco para a criança. Agora, a parentalidade funcional, que é a família adotar, conhecer estratégias e adotar estratégias que sejam mais adequadas conforme a situação da criança, isso traz uma série de benefícios. Eu acho que isso vai ser explorado em mais detalhes depois, vai ter a palestra do Marcelo e da professora Elisa, eu não vou me alongar muito aqui, mas só para colocar uma lista de o que comprovadamente intervenções parentais ajudam a prevenir, tá? Comprovadamente com estudo científico de boa qualidade, demonstrando isso. Então, ajuda a prevenir violência e negligência contra crianças, ajuda a prevenir iniciação sexual precoce, ajuda a prevenir consumo de álcool e outras drogas, ajuda a prevenir problemas emocionais e comportamentais em crianças e até mesmo comportamentos antissociais em crianças. Isso de comportamento antissocial acabou de ter uma grande repercussão aí há mais ou menos um mês, essa série Adolescência na Netflix, não é? E aquilo já é um caso extremo de uma pessoa que tem muitos problemas, de uma família que também tem outros problemas. E é isso, uma criança que não só é um sociopata, na verdade, que se tornou um psicopata, né, naquele caso. Mas é possível prevenir, não é? Existem estratégias preventivas para isso. E intervenções parentais são... Bom, naquele caso teve toda uma discussão, depois gerou uma grande repercussão também, porque as famílias, bom, mas e aí, né? Será que o que eu estou fazendo aqui é o melhor ou não? E claro, os desafios de cuidar e educar uma criança, eles são dinâmicos. Os desafios educacionais hoje de quando eu era criança.
A sociedade mudou muito, né? O mundo digital, por exemplo, trouxe uma série de novos desafios que, de forma correspondente, vão exigir uma série de novas capacidades para as famílias. E aqui eu trago de novo esse ponto. Muitas famílias vêm do ambiente em que receberam uma educação baseada, por exemplo, em violência e não tem nenhum outro recurso para nada, não é? E aí nós vemos a emergência desses casos. E, bom, o que fazer? O que fazer é ajudar essas famílias a terem condições de enfrentar os desafios aos quais elas estão expostas, com as ferramentas adequadas, não é? É dar ferramentas para as famílias conseguirem resolver os problemas, não resolver por elas. Não é? Se o Estado ou a política pública pretender substituir a decisão da família e tomar, eu vou decidir aqui, normalmente, primeiro, é um abuso, né, de direitos, então por isso já é uma medida um pouco autoritária, já bastante questionável, mas não vai funcionar, porque tem várias dinâmicas familiares, e é isso, é a família que tem que decidir. Agora, dar ferramentas para a família ter condições de tomar as melhores decisões, é daí disso que nós estamos falando. Isso é promover a parentalidade funcional. E aí, além de prevenir esses problemas, quando a gente previne esses problemas, a gente tem o outro lado da moeda que é melhor ainda, que é promover melhores indicadores de cognição e socioemocionais das crianças e indicadores de saúde mental, né? Claro, né? Uma criança que vive num ambiente familiar negligente, a probabilidade dela ter problema de saúde mental é muito maior do que numa família totalmente funcional, com pai, mãe presente. Enfim, quando eu falo presente aqui, diz respeito a acompanhar a dinâmica da criança, não é? Então, isso faz diferença. Nós temos que apoiar, então, pais, mães, ou quem cuida da criança, mas quase sempre é pai e mãe, né? Mãe sempre, quase sempre, nem toda criança tem pai, aqui no Brasil, e quase sempre essa é a estrutura familiar. Mas dá o apoio de que essas pessoas precisam para viver a sua missão, né? Tem deveres, não é? As famílias têm deveres, estão na Constituição, enfim, várias legislações a respeito do cuidado das crianças, mas, de forma correspondente, a sociedade e o Estado têm que dar condições para aquelas famílias exercerem esses deveres, não é? Então, nós podemos ampliar essas condições que as famílias podem receber com estratégias de apoio ao exercício da parentalidade. Aqui eu vou trazer uma recomendação. Esse é um documento, é um policy call, da OMS, do Unicef e do secretário-geral da ONU. Ele tem um escritório de prevenção de violência contra as crianças, né? Está disponível na internet, é fácil de achar. Isso tem uns 3 anos também, de 2022, esse documento, em que já, assim, as evidências elas são robustas, já não precisamos discutir se apoiar a parentalidade vai ajudar a prevenir negligência e violência contra as crianças. Isso já é fato consumado, conhecido, ajuda. A ponto de terem lançado esse documento, que é o tipo de recomendação mais forte que esses organismos podem fazer. É o Policy Call. E já é um chamado a todos os Estados-membros da ONU falarem, olha, já está provado que isso aqui funciona e tem este resultado. Previne, reduz comportamento negligente e reduz casos de violência contra as crianças. Façam. Não temos dúvida de que vai funcionar, tá? Já estamos nesse nível, né? Então, também esse debate que nós estamos fazendo aqui, ele é mais do que uma discussão. Será que funciona? Olha, funciona e o resultado é este. Então, como nós podemos fazer, né? E de que forma, tá? A etapa de que se funciona já foi superada pela pesquisa e hoje já é bastante consolidado. Então, aqui tem alguns resultados, né? De iniciativas que estão coletadas nesse material. Retorno de 13% ao ano em investimento. 13% ao ano, nós seríamos milionários aqui se tivéssemos investimentos para fazer desse nível aí, tá? Redução em 10% na prevalência de experiências adversas por crianças, considerando o universo, né, de crianças no Brasil, são milhões de pessoas que deixam de ter experiência adversa de maneira rápida e barata. E o custo que o Unicef e o OMS estimam, esse que é o grande ponto, barato. E eles colocam $22 por família, que dá R$100, né? Aqui no Brasil é mais caro, os custos o Marcelo depois vai falar, eu tenho aqui uma referência, mas são estratégias muito baratas, não é só fazer as contas e comparar com outros elementos do orçamento público. E é sempre bom lembrar que, tal como na saúde pública, a prevenção é muito mais barata do que enfrentar as consequências do problema, não é? É muito mais barato você vacinar crianças contra poliomielite do que
depois, aliás, as consequências da poliomielite, elas são deficiência física. Por exemplo, é mais caro e sequelas, não é? O investimento social a gente pode pensar da mesma forma. Essas são estratégias baratas, preventivas. Elas vão evitar uma série de problemas de saúde mental, problemas de violência, que geram custos altíssimos para a sociedade, econômicos. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eles publicam um relatório anual amplo, né, sobre a violência no Brasil e as consequências. E um dos dados que eles têm lá é o custo da violência para o Brasil. São centenas de bilhões de reais por ano. Tá? Então, isso aqui tem um papel, que nós estamos falando, claro, da violência intrafamiliar, porém, como isso previne comportamentos antissociais, algumas das pesquisas também mostram o potencial preventivo de envolvimento com crime, né? Claro, então essa é uma questão importante, uma família funcional, presente na vida de um adolescente, a probabilidade do envolvimento com crime é bem menor do que numa família que, infelizmente, está com uma dinâmica comprometida e não tem condições de cuidar adequadamente daquele jovem. Bom, então essa recomendação da ONU e do Unicef ele diz respeito a programas de parentalidade em grupo, que é sobre o que nós estamos falando hoje aqui. Existem intervenções de apoio à parentalidade, são visitas domiciliares, que são excelentes e funcionam, e existem os programas em grupo, que são mais baratos. Essa é a diferença. A visita domiciliar ela é mais cara, claro, precisa de mais gente. Os programas são mais baratos. Existem alguns programas disponíveis aqui no Brasil, Famílias Fortes, o ACT, então depois vão ser falados, vão ter detalhes desses programas hoje aqui, então é só aguardar um pouquinho. Existem, no âmbito internacional, outros programas disponíveis, né? O portfólio de programas, ele é bastante amplo, fora do Brasil. Aqui no Brasil ainda tem pouco, acho que uma das coisas que nós temos conversado com o Marcelo também, bom, crescer esse portfólio, né? Porque pode facilitar uma aplicação em escala. Claro, esses resultados todos que nós falamos dependem de ter uma escala, né? Uma coisa é você atender 100 famílias, outra coisa é 100 mil famílias, né? O efeito social, naturalmente, ele vai acontecer com 100 mil famílias, enfim. Um pouco do nosso trabalho é esse, né? Esses programas, a recomendação da ONU e do Unicef, da OMS e do Unicef, falam um programa de 5 a 7 sessões, já dão resultado, e follow-up, né? Ou seja, a família participa e depois ela tem condição de retomar isso, né? De alguma forma, que em inglês hoje é o conceito do lifelong learning, né? Ou seja, a gente sempre tem que fazer uma reciclagem, etc. Então isso melhora o resultado, né? Tá? Bom, mas é isso. Esses resultados aqui do Brasil, o Marcelo e a professora Elisa vão falar detalhadamente daqui a pouco. Tá? Então, o nosso cenário hoje aqui no país é esse, né? Por que que isso, se é tão barato, se funciona, por que não tem 10 milhões de famílias recebendo esses programas? Eu falo em nome de uma organização da sociedade civil, né? Esse tipo de desafio aí é importante para nós, para criarmos um panorama, né? Com o que nós sonhamos, né? A recomendação da Unicef é disponibilizar universalmente o acesso a esses programas, né? Então, quando a gente fala universalmente aqui no Brasil, nós vamos falar de 1 milhão a 10, 20 milhões de famílias. Esse é o nosso sonho grande, não é? Nós temos que olhar para isso. Essa é a nossa direção. O Brasil tem dinheiro para fazer isso, tá? O orçamento da União, para quem não sabe, é de 2 trilhões de reais por ano. Aí tem uma série de, eu não vou mas no meio de 2 trilhões de reais por ano, talvez tenha dinheiro aí para 100 reais por família, né? Mas, enfim, nós estamos trabalhando aí para isso aí também. Falta conhecimento, então, ocasiões como essa são maravilhosas para disseminar esse conhecimento de que é possível fazer coisas interessantes aqui. E tem as metodologias prontas, né? Essa é a grande questão. Faltam recursos, não é? Para as famílias, e aí naturalmente, porque para quem é da área pública também vai enfrentar a falta de recursos, não é? Esses 2 trilhões, 94% estão determinados por lei para onde vão, né? E os outros 6% aí tem grandes variações. Então, assim, o que a gente, nossa visão? Nós precisamos fazer uma conscientização social para que haja um comprometimento, em primeiro lugar, da sociedade e que isso tenha consequências no mundo político. Priorizaremos isso. Nesse dia, haverá dinheiro para investir nesses programas. Nesse dia haverá. Mas é um processo, né? A gente sabe como é. Então, esse é o nosso sonho. É ajudar a fazer com que uma parte do dinheiro disponível esteja aí, tá?
Bom, enfim, né, falta de estrutura para as famílias também é um desafio. Nós precisamos ter essa conscientização do poder público, não tem jeito, né? Trabalhar para mostrar os caminhos e mostrar que isso traz resultado, porque também, claro, quem trabalha na administração pública precisa se comprometer com os resultados, né? E reduzir negligência e violência contra as crianças custa algo, mas economiza quanto? Essa é uma boa discussão. E prevenir violência e negligência economiza muito dinheiro para a sociedade, porque nós vamos garantir que as crianças e jovens possam se envolver da maneira com que esperamos que aconteça. Né? Então, essa aí é uma parte da missão nossa, né? Nós trabalhamos, Family Talks é uma ONG, né? Uma organização da sociedade civil de interesse público, que trabalha com esse processo de mobilização, né? Para mobilizar também o setor privado, empresas, né? Há casos de empresas, aliás, aqui em Belo Horizonte, acho que aconteceu, a gente estava falando antes, empresas que estão divulgando, né? Por isso que a gente fala que não se trata apenas de um envolvimento de governo, isso pressupõe uma conscientização e uma mobilização da sociedade sobre isso, tá? Depois aqui eu vou deixar para quem quiser conhecer mais da nossa organização, como nós trabalhamos, é um trabalho de influência, né, para decisões. Eu queria aqui, por fim, destacar as oportunidades que nós temos para trabalhar hoje para ampliar o alcance dessa agenda, né? Então, olha, apoiar a parentalidade é um bem público, traz muito resultado para a sociedade, resolve problemas com os quais nós estamos patinando há bastante tempo. Na pandemia, os indicadores aí de violência e negligência dentro das famílias pioraram, né? E ainda estamos aí correndo atrás desse prejuízo, né? Tem métodos, tem recomendação internacional, é barato, como é que faz, né? Então, assim, os programas já vão ser aparecidos, vão se aparecer a metodologia, mas do ponto de vista de tomada de decisão, né? Nós vemos que esse tema da parentalidade ele tem ocupado espaços nas discussões políticas crescentes. E a nossa função também, a nossa missão é fazer com que esses espaços cresçam. Tenha cada vez mais lugares e legislações e políticas públicas que tratem disso de maneira objetiva. Esse ano vai ser lançado pela primeira vez esse Plano Nacional de Cuidados. Um trabalho nosso ano passado foi influenciar a lei. Teve uma lei que criou a Política Nacional de Cuidados e colocou lá a parentalidade. Então tá lá, é uma lei e o Plano Nacional de Cuidados obrigatoriamente, porque está na lei, tem o escopo mínimo para tratar de parentalidade. Isso é bom, porque se no plano não tiver parentalidade, o Tribunal de Contas bate ali e fala, tá bom, mas a lei falava que tinha, não tem nenhum objetivo correspondente a isso, cadê? E fica muito melhor para a sociedade cobrar, né? Porque já não é mais uma escolha do governo federal, nesse caso, falar ou não de parentalidade no plano. É uma obrigação determinada por lei, tá? As políticas de primeira infância, vários estados já têm políticas. Eu imagino, Minas talvez tenha política estadual de primeira infância, e vários municípios têm. É muito importante inserir nesses planos de primeira infância o tema da parentalidade, para ajudar as famílias a desenvolver. É uma grande oportunidade, não é? Em geral, a sociedade civil é bastante participativa, não é, na construção desses planos, e a gente vê que tem grandes oportunidades. Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que está sendo revisado, não é? Imagina, tem, sei lá, 40 mil crianças institucionalizadas no Brasil, ajudar as famílias a terem um comportamento não negligente, que não seja lugar de violência, vai prevenir com que muitas crianças tenham que ser institucionalizadas. Né? Eu não sei o da de Minas, em vários estados do Brasil, a principal causa de institucionalização é negligência familiar. Tá? Eu participei de uma reunião na terça, Pernambuco, 60% das crianças institucionalizadas é em decorrência de negligência familiar. Aqui em Minas talvez seja um dado parecido, porque infelizmente é uma realidade nacional. Então tem um espaço aí preventivo. Plano Nacional de Educação, grande debate esse ano no Congresso Nacional. Nós estamos aí pleiteando para que nos tópicos ali de educação infantil tenha recomendações de apoio à parentalidade, não é? Aqui em Minas, aliás, enfim, tem discussões em Osasco, o Marcelo depois pode falar que através das escolas ele vai falar com certeza, né? Tem implantado programas de parentalidade, então é uma oportunidade através das escolas. As famílias estão envolvidas com as escolas, né? Então como que a gente consegue prevenir isso? E por fim, nós precisamos chegar no debate orçamentário. Tudo isso é um grande sonho, um grande desejo. Nós precisamos avançar para o debate orçamentário, para que as peças orçamentárias coloquem lá metas para o apoio à parentalidade,
E aí tem a destinação de orçamento de forma correspondente. Eu queria fazer uma chamada de atenção específica, que esse ano nós temos uma oportunidade muito importante, que são os planos plurianuais dos municípios. Imaginem só, se nos planos plurianuais que traçam as metas de médio prazo da administração pública e dão as indicações para as LDOs, nós conseguíssemos inserir o tema do fortalecimento familiar e do apoio à parentalidade. Nós, na nossa organização Family Talks, nós criamos um material de referência para gestões municipais colocarem isso nos planos plurianuais, e agora estamos num trabalho aí de divulgação importante. Então, aproveito o espaço aqui também para falar disso, mas não só. Nós precisamos fazer com que planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e depois o orçamento tenham metas e recursos disponíveis para nós chegarmos lá. Mas eu queria chamar a atenção porque o plano plurianual, como acontece só a cada 4 anos, né? É uma oportunidade um pouquinho especial aí, a gente tem conversado com o Marcelo e temos feito um trabalho de divulgação, então queria destacar bastante, mas é isso. É um trabalho de longo prazo, nós estamos dando passos importantes, eventos como o de hoje são passos, mas é uma trajetória que nós sabemos onde queremos chegar. A família tem uma boa história para contar, porque nós, como sociedade, vamos contar uma história melhor. É isso, eu deixo aí os materiais da nossa organização, ficamos à disposição para conversar, agradeço imensamente o espaço, muito obrigado, e depois ficamos à disposição para o debate. Um grande abraço, valeu.